Boa tarde e bem-vindos a todos os participantes em nome do Fundo Educacional do IAS e QAM para esta segunda sessão do simpósio. Eu sou Mônica Negrete e irei moderar esta sessão, que vai se concentrar no engajamento de adolescentes e jovens como atores principais na resposta ao HIV. E num país onde a média de idade da população é de 16,6, segundo o censo moçambicano de 2017, e 53% da população tem entre 0 e 17 anos, o engajamento da população jovem e adolescente é fundamental, também para abordar a prevenção, o tratamento e a retenção aos cuidados de HIV. Além disso, em Moçambique, segundo o IMACIDA de 2015, resultaram positivos para HIV 4,3% entre 15 e 29 anos e 10% entre 20 e 24 anos. Por esse motivo, é essencial um forte compromisso para garantir que os jovens e os adolescentes sejam os atores principais na resposta ao HIV. Temos uma programação muito interessante hoje de palestrantes para estas sessões que comentarão sobre o tema e participarão da sessão de perguntas e respostas, durante as quais vocês, os participantes, vão ter a oportunidade de fazer essas perguntas aos panelistas. Esperamos sinceramente que a programação seja valiosa para todos no seu trabalho atual. Para algumas regras de convivência, vou dizer que a interpretação em inglês e português está disponível para aqueles que estão conectados online. Pode, por favor, selecionar seu idioma para ouvir as apresentações e discussões na língua da sua preferência. E convidar também a todos os que estão conectados virtualmente a se apresentarem através do chat, que podem encontrar logo abaixo da tela. Verão que a sua mensagem aparece na caixa interativa à direita da tela. Pode digitar o nome, o apelido, a organização para a qual trabalha e o país de onde vem. Vamos usar também esta oportunidade para nos conectarmos e nos conhecermos, né? Se você está tendo problemas técnicos e não consegue ver a caixa do chat, eu estou a sugerir para mudar o navegador da internet e dizer também que podem usar a mesma caixa do chat para as perguntas e respostas logo após as apresentações, e são bem-vindos, mesmo muito bem-vindos, também comentários aí no chat. Gostaríamos também de agradecer, ao nome do simpósio, ao Vive Healthcare, Mer Sharpandom e Gilead Sciences, pelo apoio a esse encontro virtual e por torná-lo possível. Como um participante ativo do simpósio do Fundo Educacional IAS para Moçambique, cada um de vocês tem a oportunidade de receber um ano de membresia do IAS sem nenhum custo adicional. A associação será ativada assim que você preencher a pesquisa pós-simpósio e marcar a caixinha na pesquisa solicitando essa membresia. Se você já é um membro do IAS, essa membresia será então estendida por um ano. Obrigada. Vamos lançar agora, então, algumas perguntas introdutórias para a vossa participação e nos dizer como que estamos a sentir hoje. Ok, eu sei como eu estou a me sentir e talvez essa mesma motivação e interesse, vamos ver o resultado do poll também. Muito obrigada pela participação, vamos nos apresentando no chat. Não sei se já temos os resultados. Excelente. Então, a maioria das respostas é precisamente que estamos todos a nos sentir muito bem, motivados e com grande expectativa. Muito obrigada. Agora tenho o prazer de apresentar a doutora Leni Couto. Ela é a nossa primeira palestrante para esta sessão. A doutora Leni é a chefe do Programa de Controle de ITS HIV/SIDA no Ministério de Saúde aqui em Moçambique. A doutora Leni irá apresentar o resumo da reunião do Fundo Educacional do IAS para a África Austral, baseando-se nas principais recomendações. Doutora Leni, muito obrigada. A palavra é sua. Okay, thank you very much. This moment to do my presentation. Can I have full screen? This presentation, as I said, I'm doing showing the recommendations. So it's drawing from the key recommendations from the last workshop that we had in March
in terms for the Southern Africa. In terms of introductions, we can say that the Southern African region carries one of the highest HIV burdens despite of notable progress. We can see this from the map on the right side, that the darkest red is the where it represents the Southern African region, and we can see it clearly that the new infections still high. Therefore, many of the countries in the region are not on track to meet 2030 UNAIDS targets. So because we still the burdened countries in terms of HIV. In terms of a background, what I can say that from this workshop is that the International AIDS Society and the Desmond Tutu Health Foundation organized in 25th and 26th of March 2021 a workshop with this theme, the last mile, the longest mile, realizing the promise of an AIDS-free world. So we want to really still go into AIDS-free world. This workshop assessed the key regional priorities that was required to make progress towards reducing new infections and improvement of treatment outcomes. Since that we are the burdens countries, we have to really make sure showing where are we and where we want to go in terms of reducing new infections and what's our outcomes in terms of best viral load suppression. And to reach this reduction of new infections and treatment outcomes, we focus in 3 priority areas, which was scale up of PrEP for HIV prevention, since this is the new... Focus nas 3 escalas que é para adaptar a nova prevenção conjunta e não tivemos progresso daquilo que vimos. PMTC é ainda para os países como, por exemplo, Moçambique, e também depende do contexto da saúde do HIV. Nessas prioridades que acabou de vos mostrar aqui, o que nós queremos fazer, farão a nossa conclusão. Nós tivemos muitas conclusões, porque conclusões chaves, por exemplo, primeiro, tivemos uma advocacia para essa prevenção. Advocacia, precisamos ter uma boa advocacia na região, temos que ter um ambiente de apoio aqui na região e também dizer que é importante que a liderança em termos do HIV ainda tem que avançar e também temos que ver o melhoramento em questões de supostos que são apoiados e atingirem o que é necessário para ter uma boa prevenção na região. Em questão da integração dos serviços, o que nós dissemos em questão da integração dos serviços é algo que nós precisamos ter a prioridade na agenda. Quando se trata de prevenção do HIV, não é só falar da prevenção do HIV como algo, é uma coisa política que todas as camadas, em todos os níveis, aí temos que integrar o que é a prevenção do HIV. E talvez temos que integrar a prevenção do planeamento familiar nos assuntos de reprodução sexual. E também temos que discutir o que é importante, o que vamos discutir em questão do HIV nesses programas. E também vamos discutir acerca de saúde mental, apoio social e também algo que é necessário, tem que ser discutido geralmente e na profundidade. E em termos da conclusão, também discutimos a estigma. Como é que nós podemos retirar as barreiras para não atingir o que é necessário, mas sabendo que a estigma ainda é uma das grandes barreiras que realmente ainda está para não atingir o que é necessário em termos de alvo ou a meta. Em questão de estigma, nós discutimos em termos de estigma interna e externa. Como é que podemos a estigma externa, como é que pode reduzir interfere em questão da disseminação do resultado com as pessoas que vivem com HIV, acesso ao cuidado e também ao curamento da saúde. Em termos da qualidade de saúde, cuidado incluindo o fortalecimento do sistema, incluindo pessoas de centro de saúde e fornecimento consistente para a meta. Em questão de engajamento, a nova mensagem deve surgir. Quando se trata de engajamento, temos que revitalizar as mensagens da melhor maneira. Os clientes têm que ser de uma forma orientação, promover a promoção e também a influência do embaixador, incluindo as
influências sociais. Quando se trata de itens, temos que fazer um pacote para a saúde mental tem que estar no lugar, temos que dar serviço a nível das comunidades e também temos que ver engajamento dessa informação, esses instrumentos, e também precisamos de preparar o futuro da prevenção dos serviços de saúde, e também temos que analisar os dados para verificar a todos os níveis e deve ser algo fortalecido. Em questões de temos que capacitar os doentes, as partes comunitárias, questões de plano de saúde, prevenção, apoio de integração e também no melhor acesso de todos os serviços. Para fazer isso, temos que estar juntamente com o governo. Nós conseguimos ouvir. Mônica, eu terminei a minha apresentação. Mônica, I finished my presentation. Doutora Lene, muitíssimo obrigada pela apresentação. Interessante, muito importante também nos lembrar a sua liderança, o papel da advocacia, empoderamento e engajamento de pacientes comunitários. A seguir, eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Fino Massalambane. Ele é o diretor provincial de saúde em Sofala, a província da Beira, e ele vai fazer uma apresentação sobre a experiência do SAS, os serviços amigos dos adolescentes. E o Dr. Massalambane, muito obrigada, a palavra é sua. Boa tarde aos presentes. Eu me chamo de Fino Massalambane, da profissão sou médico e neste momento sou diretor provincial de saúde na província de Sofala. Agradecer esse espaço para nós falarmos aquilo que são as atividades conjuntas que nós temos feito junto em parceria com a COAM. Primeiro, dizer que a COAM tem sido um parceiro muito estratégico, muito fundamental para a província de Sofala na área de saúde. É com ela que nós temos estado a desenvolver muitas atividades, particularmente no distrito da Beira e atualmente, para além da Beira também, alguns outros distritos, como Flávio e Matanda e outros distritos, temos estado com a COAM a fazer e a realizar muitas atividades, particularmente em relação ao suporte do setor de saúde e atualmente em relação àquilo que são as atividades de prevenção e promoção de saúde, assim como também assistência direta em algum momento em algumas unidades sanitárias. Em relação ao HIV, dizer que nós estamos a trabalhar com a COAM em muitas áreas, mas maior enfoque nos SAIs, ali que são os serviços de educação de jovens ao nível da nossa província. Sabem que o jovem é aquela pessoa que nós, se nós não nos darmos conta desses, dificilmente vamos ter os pilares de desenvolvimento do país. Então, com a COAM, nós temos estado a trabalhar nos SAIs para poder ajudar os jovens a saber sobre o seu estado serológico, também a referir, saber se eles podem ou não estar infectados com HIV, e não só também ajudamos os jovens junto da COAM a fazer atividade em relação aos SAIs, particularmente em outras doenças possíveis. Neste processo, nós temos muitas atividades, até aqui neste momento, por exemplo, nós já fizemos, junto da COAM, aconselhamento de acima de 96 mil jovens nos SAIs, também a referir a nossa comunidade, toda a nossa província. E não só também, temos estado a fazer a atividade em relação à testagem, além do centro de saúde, também fazemos testagem com a COAM ao nível de outras comunidades, porque nós queremos saber, na verdade, qual é o estado de prevalência do HIV ao nível da província de Sofala. E nisto nós temos estado, aquele que são positivos, junto a COAM nós temos estado a trabalhar para poder ver se eles comecem a tomar o tratamento ou começar a fazer o tratamento antirretroviral. E quando começa a fazer o tratamento antirretroviral, naturalmente, é nosso objetivo, junto com o nosso parceiro estratégico, a COAM, mantermos esse indivíduo que já começou com o tratamento. Nós queremos esse indivíduo, dentro de pouco tempo, ele seja indetetável, seja intransmissível. Não só ele continue a tomar o antirretroviral, para que ele não quebre esse processo, para que ele não faça falta e não só continue a fazer suas consultas nos SAIs e não só nas unidades sanitárias ao nível dos nossos distritos na província de Sofala. Sendo que também trabalhamos junto deste parceiro na busca ativa dos pacientes. Sabem que nós, na nossa província, temos tido um processo muito forte em relação à busca e termos de retorno nas nossas unidades sanitárias. Significa que nós temos que
assegurar em relação à permanência dos pacientes, aqueles que estão tomados em TARV, fazermos com que pelo menos tenhamos 90% de todos os pacientes que estão em TARV, que esses continuem em TARV. Significa que a nossa retenção é fundamental neste processo para nós conseguirmos controlar o nível de prevalência em relação ao HIV. E não só com o qual tivemos muitos outros êxitos, estamos a falar, por exemplo, das reabilitações dos sites específicos, por exemplo, no distrito de Matata, assim como também no distrito da Beira. Então, nós continuamos ainda a verificar outros sites possíveis. Estamos a falar, por exemplo, no centro da Ponta G, a reabilitação dos sites dependentes da Guana, assim como também no Iamatata, em relação aos sites que está lá. E com o qual nós também temos estado a trabalhar em relação à mobilização do jovem para poder fazer com que aflua em massa e conheça o seu estado nesses sites que foram reabilitados e neste momento estão em condições. Temos também temos trabalhado com a COAM em relação à formação dos profissionais de saúde e a mentoria em relação ao controle daquilo que são as atividades do SAIS específico ou então alternativos para que as nossas atividades corram bem. E temos estado a ter sucesso em relação à formação de jovens, estamos a dizer, de jovens, aqueles que podem fazer também atividade na comunidade de jovem para jovem e não só também das meias mentoras para fazer a busca ativa. Então, temos muita atividade que estamos, graças a esse parceiro, que nós estamos a desenvolver ao nível da nossa província. E não só, temos também outras atividades que nós temos estado a fazer nos outros distritos, onde, por exemplo, particularmente em relação a esta altura, por causa da pandemia da Covid-19, em algum momento outros jovens podem não estar a aparecer nos sites. Então temos tido a levar a informação ou mensagens-chave para as comunidades onde podemos encontrar esses jovens. E não só também fazermos a busca, para além da busca, também fazermos a entrega direta, por exemplo, de antirretrovirais nessas comunidades onde nós encontramos esses jovens que nós achamos que, por causa da pandemia, por causa do fluxo de doentes neste período de pandemia, em algum momento, outro jovem pode não aparecer, e não só quando ele está afetado ou está infectado pela Covid-19, dificilmente vem para a unidade sanitária, vem para aquela sua consulta que está marcada naquele dia. Então nós temos que fazer presente naquela comunidade, no local onde ele vive, para podermos fazer com que ele continue a fazer a sua consulta, continue a fazer o seu tratamento para a melhoria em relação à Covid-19. Então, são muitas atividades da COAM nesta parcela do país, que é a província de Sofala, que temos tido junto em colaboração com a Direção Provincial de Saúde. Muito obrigado à COAM, muito obrigado a outros parceiros que têm dado financiamento nesta grande organização que tem apoiado muito o setor de saúde. Queremos continuar com a COAM a fazer financiamento em vários programas que nós temos ao nível da nossa província. Também agradecer a todos aqueles que têm estado a trabalhar com essa organização na melhoria e na busca de soluções para que os nossos pacientes tenham cuidados de saúde estáveis, para que os nossos pacientes tenham afluência ao nível das unidades sanitárias, para que os nossos pacientes sintam a presença do setor de saúde ao nível das suas comunidades, as necessidades que o paciente tem, que são em relação ao setor de saúde, ele deve encontrar. E com essa parceria melhoramos muito em termos daquilo que é a provisão de serviços, particularmente serviços de mitigação daqueles que sofrem da pandemia de HIV e de outras doenças que, particularmente, a atual pandemia da Covid-19, que é um grande desafio. Pedimos a todos aqueles que estamos a ouvir neste momento para continuar a pensar com a província de Sofala. Infelizmente, a província de Sofala é a quarta província em termos de prevalência do HIV. Significa, para além de Gaza, Maputo, província como cidade, nós estamos em quarto lugar em termos de número de casos. Nós estamos com 16,3, que é a nossa prevalência. Em relação ao país, o país está com 13,2. Nós, como província, estamos com 16,3. Já pode imaginar qual é o peso dessa doença na nossa província. E nós queremos mais organizações com esse tipo de intuito de assistência direta e não ser de ajudar as comunidades junto à direção provincial para que entre mais na nossa província. Isso só vai fazer sentido quando nós estamos juntos e consigamos levar aquilo que é os serviços básicos de saúde à comunidade, a quem precisa desses serviços. Mais uma vez agradecemos e muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Fino Massalambani. Buscar soluções conjuntas centradas no paciente, essa é a maneira. Tenho o prazer agora de apresentar a 3 palestrantes que irão fazer apresentações-chave na perspectiva da sociedade civil sobre os jovens e o HIV em Moçambique. Ana Menier e Fernando Joaquim são assessores técnicos para grupos de apoio com o ICAP e, como pares, irão apresentar a perspectiva dos jovens e o HIV em Moçambique. As suas apresentações serão seguidas diretamente pelo Dr. Ferruccio Vio, que apresentará no mesmo tema desde a perspectiva do CRAM, Centro de Referência para Doença Avançada. O Dr. Ferruccio é médico com mestrado em ciências, é candidato PhD e está em Moçambique desde 1983 com QAM, primeiro como clínico e formador de profissionais de saúde em hospitais rurais e provinciais e depois como especialista em saúde pública com foco na mortalidade materna, planejamento e política dos profissionais de saúde, prescrição racional de medicamentos e doenças infecciosas. Durante a sua carreira profissional, o Dr. Ferruccio trabalhou para organizações multilaterais, OMS, Unicef, Banco Mundial, Comissão Europeia, assim como agências de cooperação bilateral, Ministério da Saúde, várias ONGs, principalmente em Moçambique e por períodos curtos também Sudão, Angola, Paquistão, Líbano. Ana, Fernando, Ferruccio, a palavra é vossa. Muito obrigada. Olá, chamo-me Joaquim Fernando, muito conhecido por Fernando. Sou um jovem que nasceu com HIV, que faz tratamento desde 2006. Atualmente tenho 23 anos e vou falar sobre o meu percurso de vida. Nesse caso, a experiência profissional sobre o HIV, assim como também sobre aquilo que é a minha experiência de vida, vindo com HIV, sendo um jovem. Começando a falar sobre essa experiência, na verdade, iniciou nos grupos de apoio, quando ainda era bem pequenino, ainda era muito criança. Só que isso no Estado Central de Maputo, na pediatria. Só que naquela altura eu não sabia de nada. Na minha cabeça era ir para o hospital, brincar e com amiguinhos e comer o que comia-se lá, depois ir para casa. Então, só que ao andar do tempo, já na adolescência, então comecei a ter aquilo que é o acompanhamento da psicóloga, e é quando entrei já no processo da revelação. É quando fui feito já a minha revelação, já adolescente. Mas só que eu já sabia, na verdade, do meu estado, porque como eu cresci no internato, no orfanato, em que tinha muitas crianças lá. E também essas crianças todas tomavam o mesmo medicamento. Então, todos nós lá fazíamos a mesma medicação, só que a diferença é que eu já tinha uma responsabilidade um pouco mais elevada, então ia sozinho para o hospital e os outros iam acompanhados. Então, eu tive aquela curiosidade de querer saber para que serve esse medicamento e nós tomamos. Mesmo assim, eu sou o único que vou para o hospital sozinho e o resto não vai para o hospital com ninguém, e vão para o hospital acompanhados. Então, foi quando peguei o frasco, tirei o nome, meti lá na internet e vi que era do HIV. Só que, a princípio, não levei nada a sério, porque na internet existe também aquilo que são mentiras. Então, mas após a revelação, eu soube que tive a certeza de que sim, tenho o vírus do HIV. Então, mesmo assim, fui fazendo parte do grupo de apoio. Então, em 2015, tive a oportunidade de fazer parte de um fórum de adolescentes que a Fundação Ariel Glaser realizou. Então, foi lá onde eu conheci vários adolescentes de vários unidades centrais diferentes, porque eu já estava mais habituado com o pessoal que era só da unidade sanitária, que está no Estado Central. Então, aquele intercâmbio com vários unidades sanitárias, em que também tinha lá o Cabo Delgado, que é uma província diferente de Maputo, é quando tive essa inspiração de ver outros jovens que vivem com HIV, partilhando suas experiências, com as minhas experiências também. Então, aquilo tudo foi se juntando, nasceu aquela necessidade, tive aquela sede de fazer parte, de querer fazer parte também, apoiar também os outros jovens a não cometer os erros que eu cometi, porque eu tive um erro muito grave, nesse caso, que tem a ver com aquilo que é a falência terapêutica. Eu tive que parar por 2 anos de fazer tratamento do HIV, porque eu estava na secundária,
com isso na nona classe, em que uma senhora me abordou, disse, pá, tens medo da pele, então eu tenho tratamento que pode fazer com que a tua pele possa estar bem. Então eu disse, está certo, então fui acompanhando o tratamento daquela senhora e tudo mais, mas eu vi que havia uma necessidade de eu falar para ela que, olha, eu faço tratamento do HIV. Então, quando eu lhe abordei, quando lhe falei sobre o meu estado, a senhora disse, esses dois medicamentos não combinam, ou faz o tratamento para a pele ou faz o tratamento para o HIV. Mas como naquela altura a minha necessidade era tratar da minha pele, eu preferi deixar o antirretroviral e comecei a fazer a continuar com o tratamento da pele. Então, aquilo já com mais vagar, com mais tempo, é quando começou já a me fazer mal, porque o meu CD4, que era excepcional, começou a baixar de um jeito que não conseguia se explicar. Então, eu escondia isso para as irmãs, não me abria. Então, decidi me abrir porque vi que a situação já era muito, muito mesmo mal. Então, com isso, peguei isso, né, naquele fórum, peguei isso como uma ponte, como algo que possa querer fazer com que isso não aconteça com os outros adolescentes. Então, esse é o motivo que me deu mais forças de querer fazer parte disso. Então, eu queria fazer parte para poder dar experiência de vida também que possa ajudar outras pessoas a não cair no mesmo erro. Então, quando a Fundação Ariel nos ajuda a criar aquilo que é a Associação União à Vida. Nesse caso, essa associação, trabalhamos lá com vários adolescentes de modo a incentivá-los com que eles não possam cometer os erros do gênero como eu cometi e que também possam ser aderentes e estejam retidos no tratamento. Então, aquilo foi uma boa experiência porque aquilo me fez crescer, assim como também me fez ser um exemplo e por mim mesmo tinha que fazer o tratamento para poder ser um exemplo para outras pessoas, para que possam me ver como um espelho. Então, em 2019, vim para Nampula, tive essa oportunidade. Eu não sabia que era estudo combinado, na verdade. Eu só via lá como um consultor. Então, vim para cá, tive essa experiência de consultoria, mas em 2019, 2021, que este ano, estou aqui no mesmo estudo, que é do estudo que está sendo feito pelo ICAP, que chama-se estudo combinado, que é um estudo que é para trabalhar naquilo que é a adesão e retenção dos jovens que já estão em TARV, de modo a ter aquilo que é a supressão viral. Nesse caso, é uma pesquisa muito grande, que também é minha primeira vez a participar de mais pesquisa do gênero. Então, estou com muita mesmo expectativa de fazer parte dessa pesquisa e também apoiar os jovens a continuar a ser aderentes e retidos no tratamento de modo a ter a supressão viral que eu tenho também, porque eu sou uma pessoa já com supressão viral excelente. Então, eu quero fazer com que também os outros jovens, através dessas pesquisas, possam também ter uma supressão viral, que é o objetivo do combinado. É tudo que eu tinha por falar. Eu sou Ana, tenho 35 anos de idade e sou seropositiva. Descobri que sou seropositiva aos meus 14 anos, isto em 1999. E quando descobri que sou seropositiva, não partilhei com a família inicialmente. Guardei em segredo, mas ia às consultas regularmente e queria saber mais, tive curiosidade em querer saber mais da doença, do que poderia fazer para não ter uma recaída. Então, para além dos conselhos que as enfermeiras davam, eu também fui participando em palestras e nestas palestras recebi o convite para participar num grupo de apoio. Um grupo de apoio de jovens vivendo na mesma situação, ou seja, um grupo de apoio de jovens seropositivos. Então, interessou-me, daí fui participar no grupo. Participei no grupo de apoio, lá fui colhendo mais informações que eu não sabia e havia lá também troca de experiências, porque há muita coisa que eu queria saber, mas não tinha coragem de questionar aos meus pais. Então, foi lá no grupo, não tinha coragem de questionar aos meus pais
e as enfermeiras também, com medo daquilo que daquilo que poderia ser a reação delas. Então, aquele grupo de apoio foi um grupo de apoio que ajudou-me muito para poder perceber certas coisas, para poder ultrapassar muitas barreiras que eu achava que eram barreiras, mas que na verdade não eram. Então, daí cresceu, também foi desenvolvendo aquela vontade de querer aprender para poder ensinar aos outros adolescentes. Então, foi quando comecei a participar, ia à escola, e da escola ia ao SAS. Então, lá ia aprendendo, as enfermeiras também foram vendo o meu interesse quando surgiram formações, né, financiadas pela Pathfinder. Foi quando também comecei a fazer algumas formações. Fiz algumas formações em visitas domiciliares, visitas de resgate, palestras, como dar uma palestra, debates. Então, daí comecei já a desenvolver estas atividades no SAS, fazendo algumas simulações. Depois comecei já a entrar no terreno, entrar no campo, na sala de espera, para poder transmitir tudo aquilo que eu aprendi nas formações para outros adolescentes vivendo na mesma situação, no SAS e nos grupos de apoio. Então, foi quando comecei a apareceram novas oportunidades, porque trabalhei para a Pathfinder como ativista, né? E depois trabalhei também para a CCS, mas já como conselheira de ATSC, que é Aconselhamento e Testagem em Saúde na Comunidade. Então, fiz este trabalho de conselheira, fazia aconselhamento, testagem, não só na comunidade, mas também fazia nas unidades sanitárias. E fui também trabalhar para o FHI no mesmo âmbito de ATSC, mas mais virado para a população-chave e usuários de drogas injetáveis. E com isso vi algumas mudanças, porque de 2007 que eu comecei a exercer essas atividades para 99, 2012, 2015, vi uma mudança em termos de dedicação e interesse por parte dos adolescentes em trabalhar na mesma área, porque muitos adolescentes ainda não têm aquela abertura com os pais, mesmo se for numa sala de espera onde estão outros adolescentes na mesma situação, muitos ainda se escondem, ainda escondem-se da sua situação, do seu sério estado. Eles querem aparecer lá na consulta como se fossem pacientes assim, né? Diferente de nós que vivemos com HIV. Então, eu espero, né, que existam mais projetos que possam trabalhar no sentido de alcançar esses adolescentes que estão nesta condição e que não sabem aonde recorrer. E as minhas expectativas são que o combinado, neste caso, consiga alcançar estes adolescentes e que consiga retê-los na unidade sanitária para que possam tornar-se um igual a ele, para que possam tornar-se indetetável igual a intransmissível. Então, é desta forma que termino a minha apresentação. Ok, então, boa tarde a todos. Meu nome é Ferruccio Vio. Eu vou falar rapidamente das perspectivas do CRAM, que é o Centro de Referência do Alto Mai para a doença avançada do HIV, em relação aos jovens e aquelas que podemos pensar ser as implicações importantes para a sociedade civil. Ok, portanto, o que é o CRAM? O CRAM é um centro de referência, dizemos, que atende pacientes com doença avançada até a estabilização clínica, referidos em grande parte pela rede urbana da cidade, portanto a maior parte dos pacientes são transferidos. O enfoque clínico é sobre o sarcoma de Kaposi, a meningite criptocócica, as formas complicadas da tuberculose e outras patologias graves associadas à SIDA.
presta um atendimento psicológico enfocado nos pacientes e também algum apoio financeiro, sobretudo em relação para garantir umas refeições durante o internamento no hospital de dia do CRAM e de transporte para a residência e até o centro. Estamos também a trabalhar para ter uma linha telefônica que ligue todos os clínicos que trabalham nas redes urbanas e nos centros de saúde que referem ao CRAM, para poder seguir os pacientes, uma vez que voltam ao seu centro de origem, e, sobretudo, os pacientes que estão com formas complicadas e que precisam de seguimento à distância. O CRAM, evidentemente, fornece um válido apoio para praticar todas aquelas diretrizes, protocolos, instrumentos de trabalho que são relacionados com a doença avançada e, finalmente, funciona como centro de estágio para os profissionais de saúde. Portanto, isto é o CRAM. Eu não consigo tirar para a página seguinte. Ok. Desculpe, agora já conseguimos. Vamos a ver rapidamente. Temos uma tabela e um gráfico. Primeiro, à direita, temos uma tabela que nos dá uma ideia da prevalência, podemos dizer das incidências, não é? São prevalências por grupos de idade nessas camadas, nessas faixas etárias. Notamos, entretanto, a prevalência muito elevada entre as raparigas jovens em relação aos rapazes, mais que 3 vezes. E depois, o que eu acho que vale a pena também pontualizar é esse crescimento da prevalência, portanto, uma forte incidência, muitas novas infecções entre os 15 anos e os 23 anos. Vamos ver que entre as raparigas há um aumento da prevalência superior a 3 vezes, e entre os rapazes até superior a 10 vezes, ok? Se vamos considerar as faixas etárias 15 a 17 e as faixas etárias 23 a 24 anos. Portanto, temos graves problemas com a prevenção primária. Não conseguimos evitar que uma parte importante dos nossos rapazes, dos nossos jovens, se infectem com HIV. E embaixo vamos ver também que o que vem antes dos adolescentes, portanto, as crianças, os pré-adolescentes, em geral, esses são dados nacionais, os da tabela são dados ainda do IMACIDA, do estudo feito em 2015. Portanto, vemos que agora ainda todos os indicadores que constituem os 90-90-90, portanto, que são chave para o diagnóstico e o tratamento apropriado, mostram que as crianças, os pré-adolescentes, têm um desempenho que é sempre inferior até aquele dos adultos. Portanto, esta é a situação que temos em geral. Agora, este novo slide mostra as atividades que o CRAM faz com os jovens. Temos na primeira tabela um resumo das razões de admissão, portanto, quais são as patologias e as situações que levam os pacientes a ser referidos no CRAM. Nas primeiras colunas, sarcoma de Kaposi, complicações médicas como o criptococo, como a tuberculose. Depois temos CD4 inferiores a 50, portanto, a falência imunológica. Falência terapêutica, portanto, FT, isso significa cargas virais elevadas, e outras circunstâncias. Agora, nessas faixas etárias, é a falência imunológica e a falência terapêutica, que são as causas mais importantes. E também vimos, entretanto, em alguns casos, também patologias devastantes, como o sarcoma de Kaposi ou a própria criptococose. Agora, na tabela embaixo, é apenas para mostrar esse assunto de gênero, embora, como vimos no slide anterior, os rapazes são muito menos afetados em cada grupo etário que as raparigas, por questões de gênero. Evidentemente, o seu acesso ao tratamento antirretroviral e, portanto, depois o fato de cair na doença avançada
é bastante superior às meninas. Agora, esse slide, o slide sucessivo, eu não vou falar, vou deixar o tempo aos que participam nesse encontro para dar uma leitura. São 2 slides que mostram como, tanto, primeiro, a complexidade dos problemas clínicos e o segundo, a complexidade dos problemas psicológicos. Portanto, vou deixar 1 minuto para a leitura rápida desses 2 slides. Essa é a segunda paciente. Bom, mostramos esses slides para dar uma ideia da complexidade dos recursos que são precisos para tratar apenas singulares casos com essas gravidades. Esses são exemplos, mas são situações bastante frequentes no CRAM. Agora, o CRAM, eu penso que é interessante ver como é um centro muito especial. Dizemos um centro atípico. É, na realidade, um centro de saúde primária, cuidados primários de saúde, mas sem internamento, tem apenas praticamente camas para o hospital de dia, mas ao mesmo tempo é um centro de referência nacional da doença avançada. É um centro do Sistema Nacional de Saúde, portanto, do sistema público, do sector público, mas ao mesmo tempo é fortemente dependente da cooperação internacional em relação ao pessoal, aos recursos, aos equipamentos e até para as despesas recorrentes. Dizemos é um centro de referência, mas até não é reconhecido como instituição autônoma de saúde. Na prática, continua sendo a dependência do Centro de Saúde do Alto Mai e trabalha em infraestruturas que são limitadas e insuficientes. Se nós vamos analisar o trabalho do CRAM, vamos ver os pacientes que entram, os tratados, podemos pensar que é bastante ineficiente. Na realidade, cada paciente leva muito tempo, muito gastos de recursos humanos, portanto, de pessoal especializado. Os tratamentos são caros e até frequentemente, por exemplo, no caso do sarcoma de Kaposi, não são resolutivos. Ao mesmo tempo, eu posso dizer-vos que um centro onde eu trabalho é bastante eficiente. A falta de espaço, a falta de internamento, levam os clínicos todos a trabalhar com extrema eficiência para reduzir os tempos de diagnóstico, portanto, toda a parte dos exames de laboratório, para individuar o tratamento correto e começar a abordar logo a terapia necessária. Esse é o slide conclusivo. Eu quero chamar aqui a atenção. Achamos que o CRAM é também uma chamada de atenção para a sociedade civil. Por quê? Se vocês vêm a nos visitar, vêm a ver o tipo de patologia que nós temos, vão entender porque o CRAM pode ser considerado um testemunho crítico e impiedoso daquela que podemos dizer seja uma praga social. Já não se fale de uma emergência SIDA. Temos mais que 2 milhões de pacientes, centenas de milhares de jovens que são HIV positivos no país. Portanto, é uma praga não apenas individual, mas também uma praga social. Esses pacientes têm problemas que não são apenas físicos, são também psicológicos, são sociais e são econômicos. Os jovens, vimos nas tabelas anteriores, constituem quase 15% do total, é uma percentagem elevada, portanto, isto é devido a incidência elevada do contágio com HIV nessa época da vida, ok? E também, infelizmente, notamos, isto é evidente, a falta de apoio social, o problema de famílias que não conseguem lidar e apoiar como deveria ser pessoas que estão numa fase ainda de crescimento e que precisam de apoio. 3 propostas para reflexão. A primeira, podemos dizer, é local, na própria instituição, para a própria instituição e para esse nível, esse tipo de cuidados. O segundo é em relação ao sector de saúde, falamos de prevenção eficaz. E o terceiro é em relação ao modelo em geral de sociedade.
Portanto, em relação ao primeiro ponto, é necessário, chamamos a atenção, garantir acesso e continuidade dos cuidados clínicos e psicossociais para esses pacientes. O CRAM foi fundado por os Médicos Sem Fronteiras Suíça, eles geriram essa instituição, fizeram um trabalho extremamente importante e útil. Outras organizações como a ITEC, pela qual eu trabalho, são apoiados pelo financiamento do PEPFAR, nesse momento do CDC, mas sabemos que cada ano é preciso negociar os financiamentos, portanto, o CRAM vive numa situação financeira frágil em relação à sustentabilidade a longo prazo. Em relação à estratégia de prevenção eficaz, é importante, realçamos aqui a prevenção primária, portanto, proteger, evitar que os jovens fiquem com o HIV, portanto, é importante combater o secretismo, prover educação sexual e acesso aos preservativos. Vimos, os dados depõem para isso, como, sobretudo no início, as raparigas jovens são infectadas, relações, portanto, não protegidas com homens adultos mais velhos que elas. Portanto, falta acesso ao preservativo, falta conhecimento. Isto tudo significa investimento forte na escola e na saúde. E chegamos ao terceiro ponto, em relação ao modelo de sociedade. Portanto, infelizmente, isso é algo que temos que dizer. Nos últimos 20 anos, pelo menos, certos valores da sociedade liberal ligados um pouco ao egoísmo, não é? Ao consumismo, ficaram bastante erradicados. Nós achamos que seria importante realçar o valor dos investimentos públicos em setores chaves para a sociedade moçambicana, como a saúde e a educação. E, ao mesmo tempo, nós chamamos para uma mudança de valores, para voltar um pouco ao solidarismo social que achamos que falta e que depois justifica essas situações. Muito obrigado para todos. Dizemos em todas as línguas, portanto, eu penso que a minha intervenção acaba por aqui. E obrigado a todos ainda. Obrigado. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Fernando, por essa partilha de vida e exemplo pessoal e profissional. Muito obrigada, Dr. Ferruccio, por reflexões tão necessárias e importantes no momento atual. Agora vamos assistir a duas apresentações focadas em jovens e HIV, seguidas de um painel de perguntas e respostas no tema. Tenho o prazer, então, de apresentar a nosso primeiro panelista de hoje. Trata-se de Moisés Matope. Moisés foi membro fundador de Anangira em 2006 e desde 2016 é o chefe da Associação Anangira. Moisés, a palavra é sua. Muito obrigada. Saudações a todos os participantes deste simpósio. Aqui é Moisés Domingos Santos, coordenador da Associação Anangira. Estarei neste encontro para falar sobre HIV no contexto de associativismo e neste momento estarei a fazer esta apresentação. Dentro da apresentação irei deixar ficar aqui um breve historial da Anangira, irei falar da parceria, áreas de implementação, atividades realizadas e, por fim, estarei a trazer a apresentação gráfica de alguns indicadores dentro das nossas atividades, sucesso e desafios. De uma forma resumida, dizendo que a Associação Anangira significa criança da rua, na linguagem local, que é a etnia Sena, Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário Anangira, sem fins lucrativos e do caráter humanitário, fundada em 17 de novembro de 2006, como um grupo de jovens que atualmente conta com mais de 354 membros. Importa referir que o princípio da criação desta iniciativa era de 6 jovens. Esta associação tem como objetivo desenvolver as comunidades com finalidades humanitárias na área de apoio à criança moçambicana e aumentar o nível de conhecimento e bem-estar
da comunidade e aumentar este nível de conhecimento no contexto de educação, saúde e saneamento do meio. Em termos de parcerias, durante o percurso da Nanjira, trabalhou com várias ONGs nacionais, tanto como internacionais. Para além do governo provincial, esteve envolvido em diferentes programas ligados à saúde sexual e reprodutiva, com especial atenção dos adolescentes e jovens dentro e fora da escola, isso nos 5 distritos da província de São Paulo, nomeadamente Beira, Dondo, Nhamatanda, Bus e Marromeu. A Nanjira tem uma larga experiência em trabalhar nos trabalhos comunitários de uma forma resumida, onde que ganhou, durante o seu percurso, vários diplomas de mérito e vários certificados de vários projetos em que a Nanjira foi trabalhando. E, dando continuidade com esta apresentação, dizer que, em termos de atividade, informações que a Nanjira beneficiou-se com o CUAM como parceiro, no âmbito desta parceria entre a Nanjira e CUAM, que é Médicos com África, a Nanjira, desde o ano 2013, na província de São Paulo, tem apoiado em várias atividades na componente de comunidades, como a Nanjira se beneficiou em diferentes atividades, como sensibilização dos adolescentes e jovens na comunidade para aderir os serviços do SAS, que é Serviço Amigo Adolescente e Jovem, realização de busca ativa dos adolescentes e jovens para garantir os mesmos adolescentes e jovens na retenção. E sensibilização e aconselhamento de estágio em saúde, como a TSC, que é aconselhamento de estágio em saúde comunitária. Apoio psicossocial na comunidade da Beira e Dondo às vítimas de ciclone Idai. Rastreio e vigilância comunitária das doenças não transmissíveis. Essas são as atividades que a Nanjira esteve a fazer junto com o parceiro CUAM. Para além disso, se beneficiou para garantir a execução dessas atividades, beneficiou-se de formações. Que essas formações, passo aqui a citar, que formação em matéria de saúde sexual e reprodutiva, apoio psicossocial, nutrição, aconselhamento e testagem em saúde comunitária, saúde mental, buscas ativas e retenção dos adolescentes e jovens, capacitação de resposta a desastres naturais, capacitação de resposta à Covid-19 e, como uma nota, para além dessas formações, a Nanjira tem participado nessas grandes atividades junto aos seus demais parceiros, que essas atividades são acompanhadas com os ativistas da comunidade, onde o CUAM tem estado a dar uma assistência. Em termos de áreas de implementação, atualmente a Nanjira está a cobrir 7 centros de saúde, 5 postos administrativos, 26 bairros da comunidade da nossa cidade da Beira, que nomeadamente passo aqui a citar os nomes dos centros de saúde e um hospital. Temos como primeiro centro de saúde de Ponta Geia, Macurungu, Nhaconjo, Mascarenha, Inhamizua, Munhava e, por último, temos o Hospital Central da Beira. Entre esses postos, elas se enquadram em 5 postos administrativos que existem a nível da cidade da Beira, que é o posto administrativo de Chiver, Munhava, Mangalo Forte e Nhangá. Por outro lado, tem lá um mapa, onde que é o mapa da cidade, onde que está lá localizado esses 5 postos administrativos. Em termos de atividade, para garantir maior execução daquilo que são os objetivos, a Nanjira tem realizado palestras nas unidades sanitárias e nas comunidades,
onde que tem desenvolvido aconselhamento e testagem comunitária em tendas móveis, sensibilização coletiva e individual na comunidade com os temas ligados à saúde sexual e reprodutiva, HIV-Sida, ITS, nutrição, entre outros temas. Tem feito visitas preventivas aos pacientes em riscos e faltosos na adesão ao tratamento TAV. Também tem feito lembretes para a consulta dos pacientes em TAV e buscas ativas dos faltosos. Tem também realizado apoio psicossocial aos adolescentes jovens, apoio no rastreio de pré-triagem de Covid-19. Essas atividades permitem com que a organização faça suas atividades e assim tem lá uma representação gráfica com alguns indicadores. Do outro lado nós temos um indicador de ADSC. Importa referir que este indicador traz informações de janeiro a junho, onde que dentro das atividades de ADSC foram aconselhados cerca de 1.147.000 adolescentes jovens para aderir os serviços de ADSC. Dentro desses jovens, cerca de 732 foram testados, 23 acusaram de uma forma positiva, estão neste momento a aderir o tratamento TAV e os restantes jovens se beneficiaram dos diferentes serviços que existem em tendas móveis, como o aconselhamento, disponibilidade de preservativo e outros vinham também fazendo seguimento das suas consultas dentro de tendas móveis. E, por outro lado, nós encontramos um indicador que fala sobre buscas que estão sendo realizadas dentro dessas comunidades, que assim foram mencionados no passado. E, ao mesmo tempo, temos aqui dentro deste indicador, o gráfico fala de 408 faltosos que foram identificados. De uma forma estatística, importa referir que esses faltosos, a organização se beneficia desses números através dos técnicos e provedores de saúde, onde que fornece essa lista e assim a organização vai atrás desses adolescentes jovens. E neste momento, de janeiro a este período, junho, foram identificados como faltoso 408 e foram buscados 397 e desses buscados só retornaram 283. Esses são alguns indicadores em função das atividades que foram realizadas pela organização. Em termos de sucesso, importa referir que durante as atividades da organização, dentro deste período, a Nagira registra como um sucesso que tem apoiado nos serviços de amigos de adolescentes jovens, dentro das 7 unidades sanitárias, onde que fazem palestras e, ao mesmo tempo, também tem estado em 4 unidades sanitárias de referência nas atividades de neonatologia, onde que fazem palestras falando sobre estas atividades ligadas aos objetivos de cada setor. Implementação das atividades de ADSC na comunidade. Essas atividades são acompanhadas com brigadas móveis, usando tendas que a organização se beneficiou do parceiro Médicos com África. Implementação de permanência nos 2 mercados e nas 7 unidades sanitárias para dar a resposta da pandemia que é o Covid-19. São grandes sucessos esses que hoje a Nagira traz como um registro de boas ações. Desafio.
encontramos limitações e restrições das atividades nos centros de saúde e nas comunidades devido à pandemia de Covid-19. Essas limitações, elas foram precedidas através do decreto presidencial que foi decretado para garantir melhor segurança da população moçambicana. E outro desafio nós encontramos retoma essa situação de Covid-19. Também temos esse desafio de realização das atividades culturais, que é teatro e dança tradicional. Essas atividades que, devido à situação de pandemia e o decreto presidencial aqui em Moçambique, trouxe um grande desafio, porque já não é possível ir nas comunidades fazer teatro e dança, porque não, essa atividade ela acumula grande parte dos jovens e adolescentes. E com esta situação de pandemia não é possível juntar maior número de jovens. E esse é um grande desafio que a organização neste momento tem. E esse desafio também contribuiu e está a contribuir com a redução dos números que se pretende alcançar no âmbito das atividades que a organização tem junto ao parceiro Quam. Com essas palavras, quero agradecer, meu muito obrigado, com nossa língua local, Kanimam, e muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado mais uma vez. Aprendimos do importante trabalho de Anangira, também algo de cena hoje. Muito obrigada, Moisés. Agora, tenho o prazer de apresentar a Alia Yusuf, que nos contará sobre a telenovela Aquele Papo. A Alia nasceu na Beira, aqui em Moçambique, e viveu em Maputo e em Portugal durante 4 anos para sua licenciatura em Ciências da Comunicação, Publicidade e Relações Públicas, seguida de uma pós-graduação em Marketing. Alia voltou a Maputo e trabalhou na FMCG Ventas antes de começar a trabalhar na PCI no final de 2016 como assistente de marketing. Alia agora é oficial de marketing para a PCI e as marcas SMC e também para os projetos adolescentes de Aquele Papo e outros projetos da SBC. Alia, muito obrigada, a palavra é sua. Boa tarde a todos, meu nome é Alia Yusuf, estou aqui para falar um pouco da série de televisão Aquele Papo, representando a PSI Moçambique. Aquele Papo, um dos principais objetivos do projeto em Moçambique é aumentar a demanda informada de contracepção entre as idades dos 15 aos 24 anos. No nosso trabalho com as escolas, por volta de 2016, nós percebemos que os adolescentes não estavam engajados com aquilo que eram as nossas mensagens principais. Eles, por exemplo, diziam que não percebem porque que o planeamento familiar é importante para eles e aquilo não era relevante. Então, o que fizemos foi um estudo de Human Centered Design que colocou o adolescente no centro de tudo para perceber como é que podíamos envolver estes adolescentes em questões de saúde e bem-estar. Tentamos perceber o que é que eles entendem de saúde e bem-estar, quem influenciam, quem ouvem, o que é que fazem no seu dia-a-dia. Entendemos os círculos de influências e conhecimentos e com isto aprendemos que os rapazes e raparigas não têm uma única fonte de informação que seja credível para questões de saúde sexual e reprodutiva, ou seja, eles procuram no Google e aparecem várias informações, eles não sabem filtrar. Aprendemos também que os modelos a seguir nas suas vidas vêm das telenovelas. Então, todos gostam, todos seguem e se entusiasmam quando se fala de telenovelas que está a passar. Então, percebemos que é um tema que engaja adolescentes, rapazes e raparigas e acaba por criar conversa fácil. Então, a solução que nós criamos foi o edutretenimento. Aquele Papo, que é uma série televisiva feita com e para adolescentes,
que conta uma história que cria empatia entre os adolescentes porque recria situações do dia a dia e drama que lhes são familiares. Estamos presentes em canais de mass media, online, below the line e atividades na comunidade, com o objetivo de aumentar o conhecimento e confiança nos principais tópicos tocados nos diferentes episódios e assim gerar mudança de comportamento para um futuro bem-sucedido. Com esta produção ou com a produção de uma série para adolescentes, nós conseguimos então criar empatia, engajar os adolescentes nas nossas mensagens-chave e trazer modelos que eles podem seguir para influenciar nos comportamentos positivos. A campanha é focada numa estratégia de 360 graus para garantir o máximo alcance de adolescentes e tem como peça central a série e vai comunicando as mensagens-chave através destes diferentes canais. Temos, por exemplo, as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, o WhatsApp e YouTube, o website onde inserimos informação sobre a série, sobre os parceiros e serviços de apoio, a televisão onde a gente passa os episódios, as promotoras e educadores de pares que trabalham nas escolas e nos eventos comunitários, como uma forma de envolver e criar impacto de saúde direto com o nosso público-alvo. Nos eventos comunitários, o objetivo é de ter interações pessoais 1 a 1, dentro de um espaço seguro entre rapazes e raparigas, onde falamos sobre as principais mensagens e comportamentos pretendidos através da série e das personagens. Falar um pouco das temporadas. A primeira temporada foi exibida em 2019, contou com cerca de 5 episódios de 8 minutos cada um e abordava temas como adiar a primeira relação sexual, dupla proteção, pressão de pares para a primeira relação sexual e uma conversa aberta entre adultos e adolescentes. Os adolescentes e o próprio doador pediu mais e assim o fizemos, conseguimos seguir para uma segunda temporada. Na segunda temporada, a pedido dos adolescentes, alargamos o número de episódios e tempo passou a ser 8 episódios de cerca de 23 minutos cada um e assim como também, a pedido dos adolescentes, os temas foram gravidez indesejada, abuso e assédio sexual, violência no namoro, álcool na adolescência e um dos temas que mais ficou na mente dos adolescentes e que pediram que nós falássemos, HIV. Com a segunda temporada, tivemos o objetivo extra de sustentabilidade e, através de estratégias de colocação de produto e vinhetas na série, conseguimos o patrocínio e parceria de algumas marcas. Só de lembrar que tudo é feito e testado com os adolescentes, seja o script, os guiões, as cores, o logotipo, tudo é feito com e testado com os adolescentes. Os resultados têm sido encorajadores, vão além das nossas expectativas. Em termos de audiência na televisão, chegávamos a ter 9 em cada 10 televisões ligadas a ver a série. Tínhamos por cada episódio no Facebook cerca de 283 mil pessoas a assistirem no Facebook. Tínhamos também 130 mil seguidores e cada episódio tinha cerca de 300 comentários e 158 partilhas nesta nossa rede social. Conseguimos realizar 130 palestras ou eventos na comunidade, onde atingimos cerca de 312 mil adolescentes nestes anos, dos quais 93 mil aderiram voluntariamente a um método no evento e 83 mil fizeram continuação do método neste mesmo evento. 68% das pessoas recordam-se da mensagem de prevenção da HIV e ITS e 98% lembra-se ou conhece pelo menos um método de planeamento familiar. Porque percebemos então que personagens aspiracionais e através do entretenimento as mensagens-chave ficam e geram conversa e de forma a ter uma geração de adolescentes capacitados com informações certas para tomar decisões informadas, decidimos passar para uma terceira temporada, que terá a sua estreia este ano, no dia 16 de setembro. Esta terceira temporada conta com temas como gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, as relações transacionais, os vulgos sugar daddies, o álcool e drogas na adolescência, o HIV, a nutrição, a educação, empreendedorismo e saúde menstrual. Desta vez teremos um cast novo, passamos para novas personagens e também saímos de Maputo e vamos para Nampula. A série toda será passada em Nampula. Pronto, do meu lado é isso e obrigada.
Muito obrigada, super interessante. Estou motivada também eu para ver a telenovela. Infelizmente, a Alia não pode estar conosco para as perguntas e respostas, mas temos o prazer de dar as boas-vindas à sua colega Shazia Musa, que poderá responder as perguntas sobre aquele papo. Shazia nasceu e vive há 27 anos em Maputo, Moçambique. Ela é graduada após 4 anos de estudo em Ciência da Comunicação pela Universidade Politécnica, com foco em marketing e publicidade. Até agora, Shazia tinha dedicado seu trabalho a entender o que faz as pessoas se mobilizarem e como podemos nos mobilizar como um coletivo. Nos últimos 8 anos, Shazia tem sido locutora de rádio e assistente de pesquisa na sua universidade. Trabalhou como jornalista para uma revista de entretenimento local, coordenou e codesenhou eventos e simpósios, co-desenvolveu e gerenciou campanhas e atividades de marketing em todo o país para uma ONG e atuou como gestora de contas de uma agência líder de comunicação e publicidade no país. Desde 2020, ela trabalha na PSI Moçambique, onde é oficial de comunicações, desenvolvendo conteúdo para saúde sexual e reprodutiva, água e saneamento e outros programas da SPC. Vamos tentar, então, responder o maior número de perguntas possíveis recebidas no chat de perguntas e respostas. Muito obrigada, Shazia, Moisés, pelas interessantes contribuições. Agora vamos ver um breve trailer de aquele papo antes de ouvir a opinião de Esperança Macamo deste texto. Ok, então a tecnologia às vezes atrapalha, mas estamos então na sessão de perguntas e respostas. Estou a enviar uma solicitação para ativar também o microfone dos participantes. E temos uma pergunta, motivar também a continuação para fazer perguntas no chat, mas a pergunta é para Moisés. Moisés, como é que conseguiram passar de 6 membros participantes a 354? Como é que se engajam os participantes na organização? Como é que se aumenta o número de participantes dessa maneira tão importante? Obrigada, Moisés. Muito obrigado. Realmente é uma história. Mais uma vez, dizia eu muito obrigado pela questão que foi colocada. Realmente o grupo foi uma iniciativa de 6 jovens, uma vez que a associação designada pela Nangira, e a Nangira é uma associação juvenil, e ela, devido às suas ações comunitárias ligadas a teatro, dança tradicional, conseguiu envolver maior número de jovens adolescentes que gostaram da iniciativa. Por outro lado, as próprias atividades da organização, elas estão direcionadas aos adolescentes jovens, porque é nosso grupo-alvo. No que tange às atividades de aconselhamento e testagem, nosso grupo-alvo é de 10 a 24 anos de idade. Com esta iniciativa, os jovens se sentiram acomodados e era um dos sítios que eles julgavam que seria melhor se juntar a jovem igual, porque permitia a abertura naquilo que é ligado à questão de saúde sexual e reprodutiva. Dentro desses que iam aproximar os jovens iguais, permitia a linguagem, permitia a comunicação com os mesmos jovens e a maior parte foram se interessando. Até a data de hoje, o número cresceu para este número de 354 jovens. Muitíssimo obrigada, Moisés. Exemplo para outras organizações. Shazia, uma pergunta sobre aquele papo. Como foram selecionados esses jovens para fazer de atores, né? Qual foi o processo criativo também para desenvolver o conteúdo? Se pode nos dar um bocadinho de informação nesse sentido. Obrigada. Olá, boa tarde. Muito obrigada por me terem aqui. Bom, para a seleção dos atores do Aquele Papo, nós trabalhamos com uma agência moçambicana
Da primeira e da segunda temporada já variou da agência, mas nós conseguimos carregar os mesmos atores e foi feita uma seleção normal de casting para que os jovens fossem lá, apresentassem, se mostrassem o seu talento e os melhores foram selecionados. E o mesmo ocorreu agora, que foi para o caso de Nampula. O processo criativo, como a minha colega Alia tinha dito, passou muito por nós primeiro conversarmos com os jovens e definirmos temas que eles queriam ver, assistir, portanto, depois fizeram-se os scripts. Estes scripts foram partilhados com uma equipe técnica que envolveu vários parceiros, como o CNCS, por exemplo, e outros órgãos importantes em Moçambique, que tem a ver também com o Ministério da Saúde, e que pudessem dar suporte aos outros temas também da série, para que eles pudessem, de facto, então, certificar que aquilo que nós estivéssemos a divulgar tivesse correto, tecnicamente. Depois disso, fizeram-se os testes dos guiões com os jovens nas comunidades, em sessões de focus group, para saber se de facto aquilo funcionaria no contexto e nas convivências deles, e por aí em diante depois filmou-se a série e passaram-se os episódios. Muitíssimo obrigada a ambos, Jacia e Moisés, pelas interessantes contribuições. Para manternos como tempo, vamos agora sim ver o breve trailer daquele papo e seguimos com esperança. Muito obrigada. Obrigada. Então, meninos, prontos para mais um trimestre? Eu não aceito ser uma das... Ei, calma. As coisas não são assim. Isto é sério. Vá direto ao assunto. Deu belo. Não perdi nada. Pois não? O meu período está atrasado. Edson! Beleza não é tudo. A tua superficialidade já me cansa. Este final de ano promete. Qual é o teu nome? Deus. Começa. Agora tenho o prazer de apresentar a Esperança Macamo. Esperança é ponto focal do SAS, Saúde Escolar na Direção Provincial de Saúde da província de Tete. Ela irá nos apresentar sobre populações marginalizadas e vulneráveis em Moçambique, UAM trabalhando com adolescentes e meninas vulneráveis, enfoque no combate ao HIV em Tete no contexto de minas e trabalhadores de sexo. Esperança, obrigada, a palavra é sua. Cumprimento. Boa tarde. Obrigado pelo convite deste simpósio. Chamo-me Esperança Macam, sou ponto focal do SAS e Saúde Escolar na Direção Provincial de Saúde em Tete. A população marginalizada e vulnerável em Moçambique, COAM, trabalhando com adolescentes, rapazes e raparigas vulneráveis e um enfoque no combate do HIV em Tete, no âmbito das minas e trabalhadoras do sexo. Introdução. Os adolescentes jovens desempenham um papel importante nos desenhos de política de saúde pública em Moçambique. Adolescente jovem em Moçambique enfrenta vários desafios para ter uma vida saudável e alcançar o máximo potencial ilimitado, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao serviço de saúde sexual e reprodutivo, acesso à informação. E é determinado por normas, que essas normas aumentam a vulnerabilidade, como adolescente em casamentos prematuros, gravidezes precoces, infecção de transmissão sexual, as ITS, HIV-Sida. Em particular, as raparigas de 15 a 24 anos de idade são 3 vezes mais vulneráveis que os seus pares masculinos.
o HIV-Sida é a principal causa da morte entre os jovens de 15 a 24 anos, tendo vindo a aumentar a população jovem, em particular as raparigas. O conhecimento abrangente sobre o HIV-Sida é mais elevado na área urbana, comparando a área rural. É muito preocupante a redução do uso de preservativos nos adolescentes jovens dos 15 a 24 anos. Esta apresentação tem por objetivo descrever as experiências profissionais adquirida na qual, como enfermeira do SAS e responsável provincial do SAS na Direção Provincial de Saúde de Tete. Como enfermeira do SAS, comecei a trabalhar no SAS, reabilitado pelo COAM, no Centro de Saúde número 2, no ano 2018 a 2020. Neste contexto, encontrei vários desafios a citar. Pouca aderência dos adolescentes do sexo masculino nos SAGs, normas sociais prevalecentes nas comunidades, atendimento de adolescentes com várias patologias de deficiência. Como responsável provincial do SAS, tenho o desafio de aumentar o número das enfermeiras no SAS, expandirmos o SAS para outros distritos e aumentarmos os cantinhos de aconselhamento nas escolas. Fortalecimento das relações com o COAM. O COAM tem apoiado a Direção Provincial de Saúde na reabilitação dos SAS, cantinhos escolares de aconselhamento nas escolas desde 2017 na província de Tete. Fortalecimento de capacidade técnicas às enfermeiras do SAS. Divulgação das informações sobre saúde sexual e reprodutiva nos adolescentes jovens, na prevenção das ITS, que são infecção de transmissão sexual, e assim como o HIV-Sida nas comunidades. O COAM está a apoiar a DPS através de uma intervenção na área de saúde sexual e reprodutiva inclusiva, para ajudar os adolescentes jovens com deficiência marginalizados no acesso ao SAS. A tabela ilustra o número de SAGs na província. Temos na província de Tete 117 SAGs não específicos, 16 SAGs específicos, não, temos 116 SAGs, 16 SAGs específicos, 101 não específicos, e também temos os cantinhos escolares. Ao lado da tabela, são as unidades sanitárias com SAGs específicos nos distritos na província de Tete. Conclusão. Diante de todos estes desafios ora identificados, concluímos que necessitamos ainda do apoio dos parceiros COAM a continuar a fortalecer o sistema de saúde na expansão dos SAS e cantinho escolar de aconselhamento escolar. Fortalecimento da área de recursos humanos, as enfermeiras de saúde materno e infantil nos SAGs. Continuar a apoiar na disseminação de informação nas comunidades. Concluindo, a DPS agradece este trabalho de fortalecimento que o parceiro COAM faz em prol para a saúde e o bem-estar do nosso adolescente jovem, esperando que venha a crescer ainda mais. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigada, Esperança. Importantíssima experiência. E agora vamos, então, com os panelistas e palestrantes, algumas perguntas que temos recebido no chat. Eu vou ler uma primeira pergunta para os jovens na Beira, que são atingidos pelas ações de Anandira, que manifestam interesse em discutir sexualidade, orientação sexual, papéis de gênero. A pessoa que faz a pergunta quer confirmar se esse interesse de facto existe e quais são as mudanças que a discussão aberta sobre esses temas pode trazer para a vida dos adolescentes e jovens, na vossa opinião. Obrigada. Muito obrigado. Dizer que existe este interesse, os jovens, este crescente número dos adolescentes jovens
que tem vindo na organização para se juntar aos outros jovens, permite com que haja um diálogo dentro dos próprios jovens e não só traz uma mudança significativa a nível da sociedade, a nível das comunidades, porque os jovens crescem conhecendo a sexualidade, conhecendo quais são os direitos ligados à saúde sexual e reprodutiva. Havendo esta comunicação, maior número de jovens conhecendo quais são as doenças de transmissão sexual, quais são os meios de comunicação para garantir a prevenção de gravidez indesejada, estamos a construir uma sociedade melhor. Então, nós temos feito este acompanhamento. Infelizmente, devido à situação de pandemia, os nossos encontros rotineiros de diálogos, elas reduziram porque temos estas restrições. Mas existem encontros, debates radiofônicos, debates abertos, tanto como fechados com os adolescentes jovens, para discutir os temas ligados à saúde. Em algum momento, os jovens vão tendo algumas curiosidades, vão tendo algumas dificuldades na interpretação das mensagens-chave ligadas à sexualidade, tem aproximado as nossas tendas móveis para poder fazer chegar a sua questão e jovem para jovem é mais fácil dando uma informação ligada à saúde. E sendo assim, nós temos hoje redução de adolescentes jovens em situações de gravidez indesejada, porque assumimos e conhecemos quando maior for o número dos adolescentes jovens com conhecimento ligado à saúde sexual e reprodutiva, reduz o número de pessoas infectadas e reduz também a gravidez indesejada, porque os serviços dos adolescentes jovens estão mais próximos a eles. Muitíssimo obrigada. Agora, para os colegas da ICAPE, Ana, segundo você, tem havido alguma mudança na percepção dos amigos, da família, da sociedade em geral, que você identifica atualmente? E depois, para Fernando, se acha que o acesso ao tratamento em Moçambique é fácil, se está garantido. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde. Once again, good afternoon. No verdadeiro sentido, até 2021, no ano que estamos atualmente, não na totalidade, ainda há um trabalho por se fazer. Então, a mudança que eu citei foi de 2007 até 99. Sim, porque nesse período pude perceber que houveram mais adolescentes jovens dispostos a trabalhar nesta área e dispostos a assumir e servirem de espelho para outros adolescentes. Então, não que o trabalho já está e muitos jovens já aceitaram, ainda há muito trabalho por se fazer, no sentido de alcançarmos mais adolescentes e jovens e retê-los na unidade sanitária. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Temos bastantes perguntas. Acho que esta vai ser a última. Na experiência entre o CUAM e a saúde na cidade de Beira, gostava que partilhasse experiências para a retenção do adolescente vivendo com HIV no TARB, visto que esta faixa etária é muito difícil pela característica, né? Sim, mais uma vez. Em termos de experiência em trabalhar com CUAM em resposta de saúde sexual e reprodutiva, temos uma larga experiência em buscas ativas, acompanhamento das atividades ligado à saúde sexual e reprodutiva.
em termos de retenção, as buscas ativas para nós ajudam bastante a retenção dos adolescentes e jovens que são sensibilizados na comunidade para poder aderir ao tratamento. E não só, também tem tido atividades de clubes de jovens, onde que intertém os próprios jovens, permite com que os jovens se conheçam para garantir esta adesão. E assim, em simultâneo com essas sinergias junto à unidade sanitária dos SAG em que nós estamos, permite com que os jovens tenham lá encontros, permite com que os jovens tenham uma informação suficiente através das diferentes plataformas que existem a nível dos SAG. Os SAG... Infelizmente, é super interessante e tínhamos mais perguntas. Eu agradeço imenso, mas dizem meus organizadores que vamos ter de deixar por aí e essas reflexões para continuar no intercâmbio futuro. Muitíssimo obrigada. Então, eu vou agradecer ao nome dos organizadores mais uma vez, e no meu próprio, que aprendi imenso, aos nossos palestrantes e panelistas pela contribuição e participação nessa sessão, especialmente durante este período muito agitado do ano, para ajudar a equipa do Fundo Educacional da IAS a melhorar estes eventos virtuais. Pedimos, por favor, antes de sair da sessão, participar de algumas perguntas que aparecerão na sua tela. E vou passar a palavra ao professor Kenneth, depois da pergunta, para fazer algumas considerações finais. Obrigada. Thank you, Dr. Negrete, for moderating this session. Obrigado, Dr. Negrete, por moderar. Obrigado uma vez mais a todos os intervenientes pelas apresentações interativas. Gostaríamos também de agradecer a todos os participantes e esperamos que esta sessão foi útil e interessante para todos nós. Esperamos que esta informação que foi partilhada e foi discutida hoje nesta sessão vai ajudar a refletir no nível pessoal e profissional e ajudar a perceber a importância de engajar os jovens e a juventude como os intervenientes principais no HIV em Moçambique. Gostaríamos também de agradecer a todos os participantes que enviaram as perguntas durante essas discussões e também encorajamos a todos para partilhar as gravações que fizeram para aqueles que ainda não puderam participar. Este será disponível uma vez que o fundo da plataforma será gratuito e pode se juntar à plataforma a qualquer momento e assistirem todos os apresentações disponíveis. Muito obrigado a todos e cuidem-se. Esperamos vos ver amanhã para a nossa segunda sessão e último dia da sessão. A sessão vai se focar no passo a seguir da transmissão, a estima contra a mulher e também vai focar também na resiliência do HIV, as lições aprendidas ao desastre. Por favor, entrem no link da plataforma para a sessão 3 e 4, assim conforme entrar nesta sessão. Até amanhã. Muito obrigado.